Pessoal, tudo bem? Estamos iniciando nosso quarto dia da MLP 4.0. 4.0, tá bom, pessoal? Então nós estamos iniciando o nosso quarto dia da MLP 4.0. Pessoal, eu quero convidar você a participar deste movimento, né? Estar por dentro. São dias corridos, muitas vezes acaba se complicando para postar. A nossa MLP 1.0, eu fiz ela no meu horário de almoço do serviço. Era 1 hora de almoço. Eu lembro que eu fazia 30 minutos correndo para postar de noite. E essa MLP não é diferente. E eu tenho que gravar, postar, gravar. E assim, nós vamos dar continuidade. Antes do vídeo, eu peço que você se inscreva, compartilhe nosso vídeo. E vamos pra cima. Bora lá. Carnage. E você poderia ter acrescentado que autodisciplina é o meio de se alcançar um uso melhor dos nossos poderes. A única coisa que toda pessoa viva precisa, talvez mais que tudo, é maior disciplina sobre si mesmo. Então nós notamos neste livro que a única coisa que qualquer pessoa viva precisa, talvez mais do que tudo, é a maior disciplina sobre si mesmo. Vamos lá. Antes de mais nada, precisamos de autodisciplina sobre os 6 departamentos da mente. Mas isso não é suficiente. Sabe por quê? Precisamos de disciplina sobre o apetite físico, sexo, discurso, ardor pessoal, leitura e precisamos especialmente da mais estrita disciplina no uso do nosso tempo. Se o tempo que a maioria das pessoas perde com fofoca fosse usado de maneira mais sábia, controlado por uma administração mais adequada, elas teriam todos os luxos que pudessem necessitar na vida. Então, se o tempo, então nós vemos aqui que se o tempo que a maioria das pessoas perde fosse com fofoca usado de maneira mais sábia, controlado por uma administração, elas teriam todos os luxos, tudo que necessitam. O tempo que fica olhando, perdendo as coisas com a vida dos outros, né? E olha lá. Precisamos de disciplina em todos os nossos relacionamentos com outras pessoas. Então, como você vê, não há limite para a necessidade de autodisciplina. E a tragédia dessa necessidade está no fato de autodisciplina estar ao alcance de todos. E ninguém precisa consultar alguém para fazer uso dela. Por que, Sr. Kenners, essa prerrogativa tem sido tão negligenciada de maneira geral? Os filósofos têm feito essa mesma pergunta a eras. O aviso comum de todo grande filósofo é: conhece-te. Porque é o óbvio para o filósofo que tudo o que precisamos é conhecer a natureza de poder guardado em nossa mente. Com compreensão e aplicação desse poder, podemos ter tudo o que precisamos ou queremos. Tudo o que temos que fazer é tomar posse da nossa mente, colocá-la sob autodisciplina e pronto. Ela vai servir como uma lâmpada de Aladim, e com ela vamos realizar todos os nossos desejos. Mas para responder à pergunta mais diretamente, eu diria que essa prerrogativa tem sido ignorada, porque ninguém jamais deu ao mundo uma filosofia prática que tivesse incorporado todos os elementos essenciais de uma vida bem administrada. Foi por reconhecer a necessidade dessa filosofia que convidei você para começar a organizá-la. Os filósofos do passado, de Aristóteles e Platão aos modernos, ocuparam-se demais com os princípios abstratos da vida e pouco se preocuparam com as regras práticas concretas do relacionamento humano, com as quais podemos percorrer nosso caminho na vida com sucesso. Não foi responsabilidade de ninguém fornecer essa filosofia, e aparentemente ninguém se importou em assumir o trabalho de organizá-la. Principalmente, suponho, por causa da quantidade estupenda de esforço não remunerado, que teria que ser feito com pesquisa, investigação e estudo. Tudo o que posso prometer a você, como um incentivo para começar a organização da filosofia da realização pessoal, são 20 anos de trabalho sem remuneração, mas me sinto encorajado pela esperança de que a vida continua até concluir o trabalho, inspirado pelo motivo do orgulho da realização.
mas as compensações materiais que virão depois de finalizá-lo, quanto ao motivo pelo qual nenhuma outra pessoa jamais se dedicou a organizar essa filosofia, não conheço. Sei tanto quanto você. Essa é uma pergunta que não posso responder, exceto chamando sua atenção para o fato de que, quando a civilização precisa de voluntários para alargar seus horizontes, de algum jeito essas pessoas sempre aparecem. E assim a humanidade emergiu da aurora da civilização. E assim ela continuará emergindo. Por trás de tudo isso tem algum grande plano e propósito que nós, os que se voluntariam para fazer deste um mundo melhor, não precisamos necessariamente estender. Vamos ter que nos contentar com a recompensa da autossatisfação, que é a maior fonte de gratificação para todos os que prestam serviço útil. Hill. É verdade, Sr. Carnegie, que aqueles que prestam serviço relevante à humanidade demonstram dessa forma autodisciplina da mais elevada ordem? Sim, é verdade. E o simples fato de que prestar esse serviço tende a desenvolver a autodisciplina é compensação suficiente pelo serviço que eles prestam, porque não há bem maior que o autocontrole. Se temos autocontrole sobre nós, podemos ter autocontroles sobre praticamente qualquer coisa que desejarmos. É verdade, Sr. Carnegie, que aqueles que adquirem grande poder por meio de severa autodisciplina raramente usam um detrimento dos outros? Sim, quando as pessoas são realmente autodisciplinadas, não desejam usar seu poder para obter vantagem sobre a outra pessoa. A história nos mostra que todos aqueles que violaram essa regra logo perderam seu poder. Por exemplo, os fundadores da nossa nação adquiriram poder por meio de autodisciplina. Estude o histórico de George Washington, Thomas Jefferson e outros de seu tipo e tempo, e vai encontrar evidências de autodisciplina da mais alta ordem. Esses indivíduos se distinguiram por causa de suas demandas por liberdade para toda a humanidade. Sr. Kane, observei que a maioria das pessoas permite que seu espírito seja destroçado pelas inevitáveis decepções e pelos fracassos da vida, especialmente aqueles que são provenientes da perda de bens materiais e da perda de amigos. De que maneira a autodisciplina pode ser mais útil para essas pessoas? A autodisciplina é a única solução para esses problemas. A disciplina deve começar com o reconhecimento de que só existem dois tipos de problemas: os que podemos resolver e os que não pode resolver. Os problemas que podem ser solucionados devem ser liquidados pelos meios mais práticos à disposição, e os problemas que não podem ser solucionados devem ser tirados da cabeça e esquecidos. A autodisciplina, que significa domínio sobre todas as emoções, nos permite fechar a porta entre nós e as experiências desagradáveis do passado. Então vamos lá. A autodisciplina, que significa domínio sobre todas as emoções, nos permite fechar a porta entre nós e as experiências desagradáveis do passado. A porta deve ser fechada e trancada, de forma que não haja possibilidade de ser novamente aberta. Então, esse pequeno trecho vamos anotar aqui. Tá? A porta também deve ser fechada para os problemas que não têm solução. Ok. E vamos voltar aqui um pouquinho atrás, no ponto que diz bem assim, os problemas que podem ser solucionados, a disciplina deve começar, a disciplina deve começar com o reconhecimento que só existem dois tipos de problemas: os que podemos resolver e os que não podemos resolver. Os problemas que podem ser solucionados devem ser liquidados por meios mais práticos à disposição, que os que não podem devem ser tirados da cabeça e esquecidos. As pessoas que não têm autodisciplina não só deixam aberta a porta entre elas e lembranças desagradáveis e problemas solúveis, mas também ficam à soleira e olham para trás, para o passado, em vez de fechar a porta e olhar apenas para frente, para o futuro. Esse expediente de fechar a porta é necessário e importante. Ele requer o apoio do ego, mas esse apoio só estará disponível se mantivermos os outros departamentos da mente sob controle do ego. O primeiro passo, então, para fechar a porta para lembranças desagradáveis, problemas solúveis, é adquirir controle sobre a mente? Aí vamos uma resposta. O primeiro passo, então, para fechar a porta para lembranças desagradáveis e problemas insolúveis é adquirir controle sobre a mente. Essa ideia não podemos fechar essa é a ideia. Não podemos fechar a porta
mental para experiências do passado e garantir que ela permaneça fechada, enquanto não tivermos controle sobre a mente. Lembre-se também que, a menos que formemos o hábito de fechar a porta para o passado, não conseguiremos abrir a porta de oportunidade que está bem na nossa frente. Oportunidade para a autopromoção, para a conquista da felicidade, para o acúmulo de riquezas materiais, permanecem disponíveis para aqueles cuja mente está ocupada com erros e fracassos do passado, ou outros pensamentos examinadores. Pessoas bem-sucedidas são valentes, precisam ser. Não só trancam a porta do passado, como jogam a chave fora. Rio. Só deixa eu conferir aqui. Ó, é isso mesmo. Rio. Gosto dessa expressão que fala em fechar portas, mas esse hábito de fechar portas não torna o indivíduo endurecido e sem emoção? Carnegie diz assim: talvez firme, mas eu não diria endurecido. Firmeza é uma qualidade que se deve ter para tornar-se autodisciplinado. Não esqueça que autodisciplina não é só um gesto de dar um tapinha na própria mão e dizer: seja bonzinho. Autodisciplina é uma atitude mental definida que procura e encontra no fundo de nossa alma galhos secos do ser e o joga fora com coragem. Autodisciplina não permite memórias de experiências tristes e não perde tempo se preocupando com problemas insolúveis. Fecha a porta com a mesma firmeza para ódio, vingança, ganância e raiva. Autodisciplina não permite memórias de experiências tristes e não perde tempo preocupado com problemas insolúveis. Fecha a porta com a mesma firmeza para ódio, vingança, ganância, raiva e superstição. E fica de guarda atrás da porta para garantir que ela não seja aberta por ninguém por nenhum motivo. Não pode haver concessão nessa coisa de fechar a porta. Ou empregamos nossa força de vontade diante dessa porta, que leva a experiências que desejamos esquecer e a fechamos hermeticamente. Ou não desenvolvemos autodisciplina. Esse é um dos mais importantes serviços prestados pela autodisciplina. E quando aquelas pessoas que sofrem desilusões amorosas, o que devem fazer em relação ao hábito de fechar a porta, que você diz ser tão essencial? Decepção com amor não é diferente de outras decepções. Essas feridas podem ser curadas com mais facilidade quando se redirecionam o afeto para um novo campo. O remédio então é fechar a porta com firmeza e começar a procurar um novo amor. Mas esse remédio é mais fácil de prescrever do que de aplicar, não é? Fechar a porta nunca é fácil. Esquecer, no caso. Abandonar. Deixar. Se fosse, essa atitude não seria necessária. O problema com a maioria das pessoas é que deixam a porta encostada ou completamente aberta, fazendo concessões a coisas que deveriam ser eliminadas de sua vida. Não se pode correr o risco de temporalizar as lembranças que são desagradáveis. Elas destroem o poder da visão criativa, minam a iniciativa, enfraquecem a imaginação, perturbam a faculdade da razão e confundem todos os departamentos da mente. A autodisciplina não permite essa interferência, seja qual for o caminho. Pelo que você disse, a autodisciplina nos capacita a dominar tudo que surge em nosso caminho ou causa algum tipo de desconforto. Sim, é exatamente isso. Ela não tolera interferência no funcionamento organizado da mente, como um caça-minas no oceano. Limpa seu caminho de todos os obstáculos e nos deixa com um caminho aberto para o futuro. Ela nos faz olhar para frente, não para trás. Não tolera desânimo ou preocupação, ou remove a causa desses males, ou fecha a porta para eles com tanta firmeza que eles não conseguem passar. Por sua vez, a autodisciplina se recusa com a mesma firmeza a permitir que a porta seja fechada para 7 emoções positivas. A porta para elas é deixada sempre aberta. E se elas não entram, a autodisciplina vai buscá-las voluntariamente, as traz para dentro e as põe para trabalhar. Em outras palavras, a autodisciplina alimenta e nutre as emoções positivas, mas mantém a porta fechada para as emoções negativas. Essa é a ideia? Sim, mas ela faz mais do que incentivar as emoções positivas. Elas conservam em seus lugares as forças, a compartilhar suas influências com a faculdade da razão, mantendo-as dessa forma, sob controle. Veja a emoção do entusiasmo, por exemplo.
Nunca se soube de alguém que realizou algo realmente grande sem entusiasmo, mas o entusiasmo desenfreado pode causar problemas para a pessoa, e isso ocorre com frequência. Portanto, ele tem que ser mantido sob controle e guiado para fins definidos. A mesma coisa é válida para outras emoções positivas, especialmente as emoções do amor e do sexo. Essas duas, sendo as mais poderosas do grupo, precisam de mais atenção quando escapam ao controle. Podem causar dano permanente, esperança, fé e lealdade. São as únicas emoções que, raramente, dão motivos para serem mantidas sob controle, mas ainda assim precisam ser modificadas, às vezes pela faculdade da razão, caso contrário podem ser desviadas e abusadas. Estou começando a pensar que a autodisciplina é uma habilidade que só pode ser usada por pessoas fortes. Você é uma pessoa forte? Você tem autodisciplina? É isso mesmo. E por que não? O que esperar de mentes fracas? O propósito da autodisciplina é criar mentes fortes. Qual você pensa ser a intenção da filosofia de realização pessoal? Se não criar mentes fortes. Essa é a sua maior função. Seu objetivo é ajudar pessoas a tomar posse da própria mente e usá-la para todo o fim necessário. Ninguém se apodera da própria mente até desenvolver autodisciplina suficiente para permitir que a mente seja organizada e mantida livre de influências desintegradoras. Hill. Você acha que a maioria das pessoas vai querer pagar o preço necessário para desenvolver autodisciplina? É claro que não. Praticamente 50% da população não quer pagar. Por quê? Mais do que conseguem têm de pagar o preço. Elas se tornaram líderes de seu campo de empreitada. Essa será sua recompensa, por terem pagado o preço. Lembre-se de uma vez por todas que não se pode ter alguma coisa em troca de nada. Tudo que vale a pena ter possui um preço, e é preciso pagar esse preço, ou não ter essa coisa. É possível ter outra coisa, mas nunca em troca de nada. Esse é o equivalente, imagino, de quando você diz que os beneficiários da filosofia da realização individual não podem ser apreciados por aqueles que não estão a adquirir autodisciplina. Ponto. Deixa eu até anotar a página que eu parei. Foi nessa página aqui. E a página eu comecei hoje a partir. Deixa eu ver aqui. Aqui. Beleza, pessoal. A gente vai terminar essa leitura amanhã. E é isso. Autodisciplina. Essa é a nossa MLP 3.0. E eu quero já fazer um convite para você. Vem participar da UJIJDB. Vem.